Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Hermes e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre algo que eu tenho vivido. Fazem já 7 anos e alguns meses que eu tento engravidar. Já falei também um pouquinho sobre a minha trajetória como tentante, um outro vídeo. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. Se eu não me engano, o título do vídeo é o meu testemunho como tentante há 7 anos. Mas hoje eu não quero focar sobre essa questão de tentar engravidar, mas sim sobre aquilo que eu tenho vivido com Deus nesse sentido dessa minha trajetória. Por quê? Porque Deus falou pra mim, já recebi várias palavras, de que Ele vai me dar um filho. E eu acredito, né? Eu acredito nessas palavras, eu creio que isso vai acontecer. Porém, eu queria que isso tivesse acontecido já há 7 anos atrás, quando eu comecei a tentar engravidar. E eu achava que logo iria acontecer. Já se passaram 7 anos e ainda não aconteceu. O que Deus falou comigo com relação a isso é que nem sempre Deus vai dizer sim pra gente. Às vezes Ele diz não para algo que a gente possa querer muito ou desejar muito. Esse não, ele pode ser um não temporário, porque não é o tempo ainda, né, de Deus derramar, liberar aquilo sobre as nossas vidas, de aquilo se cumprir. Ou ele pode ser um não permanente, porque realmente aquilo não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. E como que a gente lida com os nãos de Deus? Como que os nãos de Deus afetam a nossa vida? Por muito tempo, esse não que eu recebi de Deus, né, esse agora não, digamos assim, que eu recebi de Deus, que não era ainda o tempo de eu engravidar, me afetou demais. E eu permiti que isso afetasse várias áreas da minha vida. E por muito tempo eu me escondi atrás disso para não fazer algumas coisas. Eu queria parar de cumprir o meu chamado. Não cheguei a parar, mas eu queria muito e por muitas vezes era muito difícil para mim. Eu chorava demais. Eu deixava de ir em alguns lugares. Eu cheguei, né, a ficar 3 semanas deitada na cama, me isolei. Enfim, assim, realmente isso me levou, assim, sabe, a entrar na caverna mesmo. Por muitas vezes não realmente cumprindo com excelência que eu poderia cumprir aquilo que Deus colocou na minha vida, porque eu estava sempre pensando assim, eu tô fazendo isso, só que ainda não ganhei aquilo que eu quero tanto, e eu falava para Deus, eu abro mão de tudo isso, porque tudo que eu quero é ter um filho, essa é a minha prioridade, mas não era aquilo que Deus queria para mim naquele tempo, sabe? Então Deus foi trabalhando isso dentro de mim e foi me ensinando que eu não poderia deixar de fazer outras coisas por causa do não que Deus tinha me dado e que eu precisava aprender a ser grata por aquilo que eu tenho e aprender e entender, né, que a gente não ama Deus e eu não amo a Deus por aquilo que Ele faz por mim. Se eu amo a Deus pelo aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz por mim, então por que às vezes Ele não me dá algo, afeta o meu relacionamento com Ele, eu fico triste, eu fico emburrada, eu não entendo? Sabe? Se a gente realmente ama Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá, a gente não pode se emburrar, né? Ou entrar num lugar assim de tristeza enorme, de depressão, porque Deus não deu algo pra gente, como aconteceu comigo, sabe? Não que você não vá ficar triste, entende? Não tô dizendo hoje que não tem momentos que eu fique triste. Né? Nós, como seres humanos, é normal a gente se entristecer com algumas coisas, mas a gente não pode deixar que aquilo afete as outras áreas da nossa vida, afete o nosso propósito, afete aquilo que Deus quer que a gente faça nesse momento, afete os nossos relacionamentos, né? As nossas atividades do dia a dia, digamos, eu deixava às vezes de fazer, de cumprir com o meu papel, por exemplo, de esposa dentro da minha casa, porque eu estava deitada na cama, triste, chorando, porque Deus não me deu um filho. Entende? Então, Deus ministrou muito comigo sobre isso. E se nós entendemos e nos submetemos à vontade de Deus e sabemos que a vontade de Deus é o melhor para nós, que a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é boa, então nós precisamos entender que se Deus não nos deu aquilo que nós desejamos, né,
é porque Ele tem um motivo para isso. E Ele sabe o que é melhor para nós, né? Lá em Filipenses 2,13 fala, porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É a vontade dEle. A gente ora, eu sempre orei, Deus, eu quero que se faça a tua vontade, mas às vezes quando a vontade de Deus daí não se assemelha àquilo que eu desejo, aí eu me entristeço, eu me emburro, sabe? Mas se eu entendo que a vontade de Deus ela é o melhor para mim, eu preciso me submeter, sabe? E realmente entender e buscar realmente também o propósito daquilo que eu estou vivendo. Qual é o propósito de Deus não ter me dado um filho ainda? Qual é o propósito de Deus, né, por exemplo, né, para quem ainda não tem um marido ou uma esposa, ou uma casa, ou um ministério e deseja muito aquilo, sabe? Qual é o propósito, de repente, de Deus ainda não ter derramado uma cura sobre a minha vida? Sabe, qual que é o propósito desse não de Deus? Seja ele um não temporário ou um não permanente. Né, o propósito, a gente precisa não questionar a Deus, mas por quê? Mas quando o Senhor vai dar? Mas não, o que o Senhor quer fazer através da minha vida, a partir disso que eu estou vivendo, o que Deus quer fazer eu entender, primeiro Ele tem que fazer em mim, né, para depois fazer através de mim, mas se eu estou vivendo isso, se eu estou passando por isso, qual o propósito, o que Deus quer me ensinar, e tudo que Ele faz em nós, Ele também usa para fazer através de nós, então tudo aquilo que a gente vive, né, e tudo aquilo que Deus ministra em nós, Ele pode também fazer através de nós, porque a gente tem autoridade sobre aquilo. Hoje eu entendo que eu tenho autoridade para ministrar sobre mulheres que passam por aquilo que eu estou passando, porque eu já passei muitas fases nesse meu processo de 7 anos tentando engravidar, né? Então, assim, hoje eu já sei como lidar com isso. E hoje eu já não permito que isso me faça entrar num lugar de depressão, entrar na caverna, por mais que tem dias sim que eu me entristeço, eu me permito chorar, só que depois passou aquilo, amém, bola pra frente, vamos continuar, o que Deus tem pra mim hoje, qual é o propósito dele na minha vida hoje, né? E ser grata por aquilo que ele me deu já. Amém? Então é isso que eu queria falar e assim, o que eu queria falar também é que eu, nesse tempo, né, eu fiz uma oração por muitas vezes diante de Deus, eu queria compartilhar essa oração, que talvez você também possa fazer aí, ou ela possa falar com você de alguma forma. Amém? A oração é o seguinte: Deus, eu te amo pelo que tu é, e não pelo que tu me dá ou faz por mim. Então, mesmo que tu não me dê algo que eu deseje, que eu sonhe, eu continuarei te amando, eu continuarei te adorando e eu continuarei te servindo. Tu és o meu Criador e sabes o que é melhor para mim. Se tu me disse não hoje, eu sei que tu tens um motivo para isso e que tu sabes muito bem o que faz. Tudo o que eu te peço é que tu renoves as minhas forças e que nós possamos realmente sermos felizes com aquilo que Deus tem nos dado hoje e sermos gratos com aquilo que Deus tem nos dado hoje e não focar naquilo que Ele não nos deu ainda. Porque se for propósito de Deus, Ele vai dar, mas se não for, Ele também vai te fazer entender o propósito de Ele não te dar aquilo. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado você de alguma forma, que tenha sido algo como uma cura realmente, sabe? Eu creio nisso. Eu creio porque muitas vezes essa palavra veio como cura sobre a minha vida, essa oração veio como cura sobre a minha vida. Porque o Senhor, né, Deus, Ele é o nosso Criador. E nada melhor do que o Criador para entender o que é melhor para a sua criatura. Ele nos criou, né? Então Ele sabe o que é melhor para nós. Muito melhor do que nós mesmos sabemos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Se você gostou, curte. Não esquece de ativar as notificações aí para estar recebendo o alerta aí de novos vídeos. Amém? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!